tome vergonha na cara pra poder falar e lavar a boca, pra poder falar dos cristãos e pessoas de direita aqui do Brasil. Toda semana vem cá com esse papinho fajuto pra poder tentar colar aqui nos deputados que estão aqui, senadores, deputados eleitos pelo povo, dizendo que nós somos apoiadores, incentivadores de ódio. Horas, falso moralista, mentiroso, não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Não me venham com mentiras aqui, porque enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai destruir essas mentiras aqui de gente que não tem moral pra falar em amor de Deus e moral muito menos pra falar da justiça dele. E olha só, pessoal, descoberto o plano da esquerda para colocar Bolsonaro na prisão, e quem vai contar isso aqui para nós é o deputado Nicolas Ferreira, mostrando provas. Você vai ver aqui, pessoal, que absurdo, um conluio, um consórcio ali entre a mídia velha, entre o governo Lula e outros poderosos ali em Brasília. Olha só as provas que Nicolas Ferreira vai mostrar aqui, é realmente de cair o queixo, porque a verdade chegou. O fatídico golpe que querem imputar sobre Bolsonaro e estão fazendo de tudo para prendê-lo, agora a verdade apareceu e você vai ficar de queixo caído, porque o Nicolas Ferreira mostrou aqui tudo o que a esquerda planejou, mas que veio por água abaixo a partir deste vídeo que você vai ver agora. Já dá um like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva agora. Vamos para a matéria, voltamos em seguida, porque esse pode ser um dos vídeos mais importantes deste ano. Confira. Meus amigos, a casa caiu. Tá aí o vídeo do golpe. Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro e não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí. Isso daí. Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Jair Bolsonaro defendeu o golpe sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente ele disse: nós vamos esperar chegar a 23, 24 para CF, depois perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás. E não é providência de força não. Não é dar tiro, Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? É golpe de quê? De karatê? Os caras foram pra cima até do ex-ministro da defesa porque ele cometeu um crime assim incrível. Ele compartilhou um texto que chamava a eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento pra ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Foram pra cima também do ex-ministro Anderson Torres, porque ele disse: se PT ganhasse, todos iriam se... Mentira, ele não mentiu, não é mesmo? O governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Irmão, literalmente os caras foram até pra cima de padre. Repito, padre! Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de falta essa minuta de golpe. Passado algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro, e eu confesso que na hora eu falei, pô, se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu pro advogado dele a suposta minuta do golpe, para poder entender o que é isso. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então essa tal nova minuta do golpe achada no escritório do Bolsonaro, na verdade é um documento antigo e relevante que já estava na posse da PF e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. Agora dá só uma olhada como se é criado narrativas para poder destruir uma pessoa. Escuta. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa
ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Basicamente o que ela está dizendo é que há um plano para a população, psicologicamente, né, digerir o porquê o Bolsonaro precisa ser preso. Inclusive, dá só uma olhada nessa matéria jornalística aqui. Já faz algum tempo que está batido o martelo entre a PF e o STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás de toda a trama. A ideia não é prendê-lo nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas de modo que, ao final, ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas, confidenciaram à coluna sob reserva fontes diretamente ligadas às apurações. Então quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Que loucura é essa? Mas não para por aí. A operação da PF realizada na quinta atinge diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano. Isso porque, com as decisões judiciais agora, basicamente o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido dele. Como que o Bolsonaro vai fazer eleições municipais sem conversar com o presidente do partido dele? Como? Mas é claro que tudo isso não passa de uma coincidência. Senador vai à PGR para pedir investigação e cassação do registro do PL. Eu falei que era coincidência. Nada articulado, nada simplesmente pensado e planejado. Tudo obra do acaso. E não somente isso, Moraes também proibiu os advogados dos investigados, bolsonaristas, de conversar entre si. Nem a OAB engoliu essa. A OAB pedirá que o STF permita que defesas de Bolsonaro e outros se falem. Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados não estão sendo defendidos, que deveriam ser algo básico, imagina então as coisas mais básicas ainda, como por exemplo a própria decisão. Tá só uma olhadinha. Decisão de Moraes troca 3 vezes a palavra como por corno. Imagina a quantidade de outras coisas erradas que não deve ter nessa decisão, eu digo juridicamente. E por fim, pessoal, troquei uma conversa franca com o Bolsonaro, pedi para ele, falei, olha, abre o jogo e me mostra, por gentileza, a minuta do golpe. E ele me mandou. Pois é, pessoal, você viu aí que absurdo, não é mesmo? Realmente eles não cansam de passar vergonha e agora a verdade apareceu. Mas calma. Olha só agora, pessoal, por falar em golpe, vamos ver aqui uma pessoa, um iluministro, né, que vai falar exatamente sobre o golpe, mas a opinião dele, por incrível que se pareça, é um pouco diferente da opinião do Alexandre Moraes. Com a sua palavra, o ministro Gilmar Mendes. Olha só o que ele falou ali em Portugal, para posar de bonito, ele falou o contrário que os ministros aqui no Brasil falam. Confira aí. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Pois é, pessoal, tá aí, você viu a fala do ministro Gilmar Mendes falando clara e abertamente que não houve tentativa de golpe. Vejam que contradição entre os próprios ministros do STF. Mas calma, olha agora o que o Nicolas Ferreira vai mostrar, pessoal, em uma outra matéria que ele preparou aqui, que está realmente de cair o queixo. Olha só, pessoal, o que eles querem, o que eles têm medo mesmo, é que a direita se levante novamente e tome o poder. E eles sabem que Nicolas Ferreira é um forte candidato para, no futuro, daqui a alguns anos, ocupar a cadeira de presidente deste país, e eles começaram a bater de frente, bater com tudo em cima do Nicolas Ferreira. Mas olha só o que ele vai mostrar aqui agora, pessoal, que a jornalista falou e que ele conferiu ali e foi para cima dela, mostrando toda a verdade ao povo brasileiro. Essa esquerda não se cansa de passar vergonha. Veja agora o que o Nicolas vai falar, já dá aquele like e voltamos em seguida. Eles não cansam, beira ao inacreditável. Escuta. A Polícia Federal ampliou para
3 perfis a investigação das ameaças contra o presidente Lula nas redes sociais e vai apurar ainda se houve ou não alguma responsabilidade do deputado Nicolas Ferreira, do PL. Investigadores com os quais eu conversei dizem que todos os comentários agressivos foram feitos após uma postagem do deputado do PL sobre a virada de ano de Lula numa praia das Forças Armadas no Rio de Janeiro. A postagem tinha a seguinte legenda: o pai dos pobres, popular e amado pelo povo. Era uma postagem irônica. Não está claro para a PF, no entanto, se o deputado teve ou não algum envolvimento jurídico relevante com o caso. Sim, foi isso mesmo que você entendeu. Basicamente, eu fiz essa postagem, uma pessoa aleatória que eu não conheço comentou e eles estão querendo responsabilizar quem? Eu. Se ele tiver alguma relação juridicamente relevante, ele vai ser investigado formalmente. E agora dá só uma olhadinha como eles geram essas narrativas e esses desgastes. Basicamente, o Ricardo Capelli disse que a Polícia Federal iria investigar as ameaças feitas ao presidente Lula nas redes sociais. Mas, basicamente, ele não disse nada sobre minha responsabilidade. Aí, os perfis de esquerda lançam o quê? Após o Nicolas Ferreira agitar os seus seguidores contra o presidente Lula, um deles propôs contratar um mercenário com rifle para assassinar o presidente. Ou seja, eles assim basicamente mentem. E daí vem a mídia dizendo que novas ameaças de morte a Lula surgem após Nicolas Ferreira incitar seguidores. Só para refrescar a memória aqui, basicamente esse foi o meu post, tá? Ameaçador. O pai dos pobres, popular e amado pelo povo. E uma reportagem do Estadão. Ora, é engraçado, né? Como que essa galera não se mobiliza para poder investigar o Adélio, que tentou matar um candidato à presidência da República. Ou o dono da Choquei, que muitos acreditam que ele tem envolvimento, sim, de fato, com tudo que aconteceu com a Jéssica. E aqui entre nós, engraçado como um adolescente hacker que invadiu o perfil da primeira dama do Brasil, no outro dia recebeu a Polícia Federal. Esse daqui até agora, nada. Mas continuemos. E na boa, chega a ser constrangedor a tentativa da mídia, da esquerda, de tentar emplacar narrativas para poder desgastar meu nome. Aí eu te pergunto, por que eles querem fazer tanto isso comigo? Isso aqui não é pra me vangloriar não, tá? É só pra mostrar os números, não preciso disso não. Mas dá só uma olhada. Essa aqui é a minha quantidade de seguidores só no Instagram, minha média de likes, 747 mil, e minha média de comentários. Agora vamos ver do presidente Lula. Com mais seguidores que eu, tem pelo menos aí vezes menos 7 do que eu, e consideravelmente muito menos comentários que eu. Isso é o presidente da República. Isso daqui é um crescimento somente de 1 ano dos meus seguidores só no Instagram. Somando aí todas as minhas redes, nós temos quase 24 milhões de seguidores. Durante a campanha do ano passado, pra vocês terem ideia, somente em 1 mês, somente no Instagram, foi 1,4 bilhão de impressões. Contando com tudo aí, curtida, compartilhamento, tudo, só no Instagram. Ou seja, cada dia mais nós estamos alcançando mais pessoas, principalmente mais jovens, e é por isso o desespero deles. Então eu sei que isso só vai aumentando, obviamente, essa perseguição. Afinal de contas, eles não suportam ouvir uma voz diferente da deles. Mas eu tenho uma boa notícia, talvez não para eles, mas para você. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode parecer loucura, mas eu fico alegre quando eu percebo que de fato nós estamos sendo perseguidos por fazer justiça. E isso, para quem não é cristão, pode de fato parecer loucura, mas para nós, a gente tem uma clareza muito grande de que a perseguição para o cristão é algo natural. E Spurgeon conseguiu traduzir isso muito bem em 2 frases. A primeira: os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos, mas quando estão sendo admirados. E não somos o caramelo da terra, somos sal da terra, ao que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Afinal de contas, seria muita inocência ou ingenuidade minha achar que o mesmo mundo que matou o meu Senhor me aplaudiria. Avisa lá que nós estamos de pé. Quanto mais bate, mais ele cresce. Tá aí, pessoal, realmente é um absurdo o que eles querem fazer. Querem ganhar no grito, querem levar tudo no grito, por quê? Já levaram a eleição e agora querem, durante o mandato de Lula, causar ali fake news
querem prender Bolsonaro a todo custo e não se cansam realmente de passar vergonha. É uma atrás da outra. E agora temos aí a fala, né, desse ministro que foi ali em Portugal, ficou com vergonha ali de falar mal do seu país, falou então que não houve um golpe, que não houve nada disso. Mas quando chega aqui, eles defendem o tal do golpe. Na verdade, pessoal, o golpe que existe é contra realmente a direita, é contra o povo brasileiro. O golpe que existe é porque Bolsonaro sai nas ruas e uma multidão arrasta ele. Mas o atual governo não pode sair publicamente, tem que frequentar aeroportos fechados, tem que frequentar praias fechadas, não pode aparecer publicamente. Muito estranho isso, só acontece no Brasil. Realmente, como dizem por aí, o Brasil não é para amadores, pessoal. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha disso. O que você acha de toda essa lambança que está acontecendo na política brasileira e ali em Brasília? O que você acha disso? Realmente você tem esperança de que algo venha mudar nesse país? Ou você acha que não, que agora já está tudo perdido ali com o consórcio da mídia, do governo, do STF? O que você acha disso? Coloque aqui a sua opinião. E também, você acredita que um dia, quando se inteirar ali os 35 anos de idade, o Nicolas Ferreira pode vir a assumir uma cadeira de presidente do Brasil? Ou a esquerda não vai deixar, o consórcio ali político em Brasília não vai aceitar isso? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Já dá um like, se inscreva no canal para ver outras matérias como essa aqui e tamo junto.